Nosso artigo, a gente escolheu falar sobre crime organizado no Brasil. E aí o tema dele é uma análise sobre as diversas faces do crime organizado no Brasil, a monetização, as operações internacionais e os meios adequados de combate. O grupo é composto por eu, Sabrina de Souza Farias, Heitor Veros dos Santos Bezerra e Maria Eduardo Fernandes Cabral. É, no resumo, para resumir o trabalho da gente, a gente se propõe a analisar sob um olhar crítico as diversas faces do crime organizado no Brasil e bem como analisar também a dificuldade que se tem em combater essa prática criminosa. E aí a gente identificou como problemática a dificuldade de encontrar um responsável por esses crimes, uma vez que a organização se dá de uma forma muito sistemática. O sistema por volta do crime organizado no Brasil é algo muito complexo, que se inicia da, dentro das cadeias e vai até o alto escalão. E aí o objetivo geral vai ser analisar justamente essa atuação do crime organizado na sociedade brasileira. Os nossos objetivos específicos foram discutir a respeito dos principais ilícitos por trás da monetização dos crimes organizados, ou seja, a gente buscou verificar quais são os crimes cometidos por trás desses crimes organizados que visam o dinheiro para sustentar todo esse sistema. E aí, outro objetivo específico também foi observar as operações do crime organizado do Brasil a nível internacional, por meio do tráfico de drogas, principalmente levando em consideração a nossa posição geográfica, que favorece muito a entrada e saída de drogas. E aí a gente buscou também compreender o uso inadequado do termo novo cangaço, que o que muitos imaginam, né? A gente vê a mídia sensacionalista falando sobre o novo cangaço, principalmente porque esse crime organizado no Brasil, nos dias de hoje, está se dando de uma forma que vem a atingir principalmente os interiores, são os lugares mais afetados. E aí a gente vê saque de banco, explosão, desmanche de carro, tudo isso nas cidades interioranas. E aí a mídia, ela coloca esse termo novo cangaço para definir esse crime organizado, mas a gente vem justamente verificar esse termo como uma falácia, como não sendo um novo cangaço, e sim, de fato, um crime organizado. E aí o nosso estudo, ele trata de um estudo do tipo dedutivo. A gente fez uma pesquisa documental, bibliográfica, e aí nós procuramos nos diplomas legais e buscamos verificar as principais legislações pertinentes ao tema. Como conclusão, né, a gente verificou que o Estado ele não tem essa condição de enfrentar esse inimigo, porque é preciso uma legislação mais sensível a essas problemáticas que foram expostas no nosso artigo. E aí a gente precisa da utilização dos mecanismos necessários e precisa também de uma legislação mais pertinente, como eu falei, mais sensível. E aí a gente vem para a introdução do nosso artigo. A gente inicia falando que a modalidade do crime organizado, ele é disciplinado no artigo 288 do Código Penal Brasileiro. No entanto, é válido ressaltar que não existe um dispositivo legal explicativo que defina o que é o crime organizado. E aí, muitos doutrinadores, eles vão começar a se valer do conceito que foi utilizado na Convenção de Palermo. E aí eles definem o crime organizado como sendo um grupo estruturado de 3 ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves. E aí eles têm por si a intenção de obter direta ou indiretamente um benefício econômico ou outro benefício material. Resumindo, é um grupo de 3 ou mais pessoas que se conhecem há algum tempo e eles têm o propósito de cometer algum crime, alguma infração, e aí com o intuito deles é unicamente conseguir algum retorno financeiro ou material.
E aí a gente discute que essa prática criminosa, ela é uma realidade sim pertinente ao Brasil, sobretudo quando a gente vê o contexto histórico e social que o país está inserido. Quando a gente começa a olhar de uma forma mais sensível para a realidade do país, principalmente se atentando à formação dos crimes organizados nas cadeias do país. E aí a gente também vê que a gente precisa compreender quais são as dimensões desse tipo de crime. E aí a gente elenca tudo aquilo que a gente falou, que é a espécie da monetização, como se dá essa monetização, como é o tráfico se relaciona com o crime organizado, sobretudo de maneira na sua atuação internacional, e a gente vai para a legislação e termina vendo qual o aparato institucional é envolvido no meio de combate a essas práticas. E aí a gente vê que, de fato, o crime organizado do Brasil, ele tem diversas faces, não é uma só face. E aí essas faces desse crime organizado são justamente essas. Ele se dá de diversas formas e é por isso é tão difícil combatê-lo. A nossa relevância social para este tema, a gente percebe que é de profunda importância compreender o crime organizado no Brasil, porque essa é uma prática que vai afetar toda a sociedade brasileira, seja de forma direta ou indiretamente. Isso se dá principalmente porque o crime organizado ele vai ser o responsável por mover a máquina econômica por trás do tráfico de drogas, da lavagem de dinheiro e do roubo, por exemplo. Então, por volta do tráfico, por volta do desmanche dos carros, das explosões de bancos, a gente vê que existe sim um crime organizado, existe sim um grupo de 3 ou mais pessoas reunidas com o intuito de infringir a lei e obter para si alguma vantagem financeira ou material, certo? E aí a nossa relevância jurídica, a gente percebe que é importante compreender como se dá o combate ao crime, uma vez que existe toda uma complexidade por trás desse sistema. E aí a gente tem que se atentar para ver como a legislação brasileira atua nesse sentido, quais são os mecanismos de defesa que o Estado tem, e é por isso que é tão importante. Bem, muito bom dia a todos. Meu nome é Heitor. E, bem, introduzido o trabalho, agora eu vou estar apresentando para vocês um pouco do artigo, né? E a gente começa sobre o crime organizado no Brasil e a sua atuação. Bem, crime organizado, infelizmente, hoje o senso comum tem a visão de que esteja falando somente de facções criminosas, né? Mas o crime organizado hoje, né, é uma articulação que infelizmente tomou desenfreado rumo e hoje se apresenta realmente como inimigo do Estado Democrático de Direito, né? Infelizmente, hoje o crime, o tema de segurança pública no país é um dos que, competindo, né, com a corrupção, é um dos mais gravosos, né, no país e que, com toda certeza, vem necessitando, na verdade, de uma reforma mesmo na parte penal. E bem, de 2018 para cá, que nós começamos a ver realmente a situação da segurança pública tomando rumos aí desenfreados, onde em 2018 a gente presenciou a intervenção no Rio de Janeiro, né? E em meio disso, a morte de Marielle Franco, a vereadora ativista, que inclusive denunciou, né, uma das modalidades de crime organizado, que é a milícia, que torna-se hoje tão importante quanto as outras facções presentes no Brasil, né? Tão discutível quanto essas. Hoje nós temos duas facções predominantes no Brasil, né, que acabam dominando o crime organizado, que são o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital, o PCC, que juntas somam mais de 100.040, perdão, membros, não é? Membros que inclusive autofinanciam a cúpula dessas facções. Bem, elas nasceram aí nos anos 60, nos anos 50. O PCC particularmente nasceu dentro de um contexto social caótico na segurança, não é? Onde houve-se o massacre do Carandiru e dentro dessa articulação, dentro de todo esse episódio,
Alguns dos presos que conseguiram sair vivos desse episódio e transferidos para outra penitenciária, lá articularam todos os interesses dessa nova facção para justamente reivindicar o Estado, que na verdade hoje essas facções elas se apresentam como guerreiras contra o Estado. Elas tentam combater, vêm com esse discurso de que o Estado não dá as condições para os presos, de que essa premissa realmente social, que traz os cidadãos periféricos, atrai as crianças periféricas, as pessoas com mais carência, vem com esse discurso de que realmente quer bater de frente contra o sistema. Essa frase acaba sendo muito recorrente, até em obras como o Tropa de Elite, onde a gente viu essa realidade um pouco mais comprimida, mas realmente acontece dessa forma. E bem, como Sabrina bem disse, hoje nós temos também meios de monetização que acabam por financiar, né? Hoje, o tráfico de drogas é o carro-chefe de todas as facções, elas realmente tiram dinheiro. O mercado de drogas hoje, de acordo com dados da ONU, movimenta aí bilhões de reais anualmente, especificamente dentro do Brasil. E, infelizmente, mesmo com toda a segurança que nós podemos ter nas fronteiras, nosso país é um país de dimensões continentais. Então, realmente, droga vai entrar, droga vai sair. E muitas vezes a força estatal não vai poder alcançar da forma correta. Infelizmente, aí, nós estamos entre produtores e consumidores da droga, como os países sul-americanos, vizinhos aqui, Colômbia, Peru, Bolívia, que são países que comercializam, que fabricam, na verdade, essa droga. Essa droga chega até o nosso país, que também tem um pouco de matéria-prima a contribuir, né, com o feitio desse tipo de droga e vender, na verdade, para os países europeus, que são os maiores consumidores, né, de droga que nós temos hoje em dia. E além dessa questão das drogas, nós temos outros ilícitos também que acontecem hoje dentro do Brasil, porque não tem como realmente a gente pensar, né, num carro-chefe sem pensar em outros que consigam arrecadar dinheiro, porque de fato não teria como os bandidos que saírem do país para roubar droga em outro canto, né? Existem outras fontes de dinheiro que conseguem financiar esse reinvestimento, essa autofinância realmente para poder ser investido em droga, não é? Que são os roubos, o 157, 155 na modalidade qualificada, né? Na perspectiva do parágrafo 4º A, que é o emprego, né, de explosivos, onde temos as agências bancárias das cidades interioranas, onde esses bandidos vão, articulam esse tipo de crime para poder ter dinheiro físico em mãos, entendeu? Ter dinheiro em espécie em suas mãos para poder ter esse investimento, essa fonte rápida de dinheiro. Nós temos também outro tipo de crime, que no caso seria o roubo de carros, especificamente, e o crime de receptação, que acontece como? Na linguagem popular, conhecido como a depenação, realmente, onde eles pegam os carros que são roubados, tiram as peças importantes para comercializar e vendem mais barato, né? Realmente para lojas de autopeças, que muitas vezes são lojas que realmente estão ligadas com uma forma meio que de lavagem de dinheiro desse tipo de criminosos. Bem, então podemos concluir dessa forma que, infelizmente, né, o crime organizado dentro do Brasil hoje, infelizmente, ele tem operações a nível internacional, onde o tráfico de drogas se mostra, né, o seu principal gênero de ilícito, que arrecada, né, esses fundos para se financiar. E não é à toa que esses grupos, essas facções criminosas dentro do país, hoje elas se tornam cada vez mais ricas, porque infelizmente esse mercado de drogas gera mais de 500 bilhões de dólares anuais no mundo todo. E só no Brasil movimenta 17 bilhões de dólares, que especificamente hoje em dia com a moeda é muito dinheiro. Tanto que cada vez mais traficantes aparecem com mais dinheiro, mais fundos, e esse tipo de facção não vai parar de se autofinanciar, até porque a comunicação que eles mantêm dentro e fora dos presídios ajuda bastante eles. Sobre legislação, infelizmente, hoje nós não temos um gênero específico. O artigo 288, por si só,
ele não dá conta da magnitude que o crime organizado vem se tornando. Eu acredito especificamente que o crime organizado não foi combatido da forma correta e no tempo correto. As facções criminosas elas estão aí desde os anos 60 e não param de crescer, né? Já são mais de 140 mil presos e criminosos, na verdade, no geral, que estão dentro dessas facções, que estão se financiando, colaborando para que esse mecanismo seja cada vez maior. E a legislação, hoje, na verdade, ela não consegue. O principal problema que nós verificamos dentro do trabalho foi que ela não consegue distinguir esse tipo de ato como sendo terrorista ou não. E esses ilícitos praticados, muitas vezes, podem sim especificamente com assaltos a banco. Também citamos aqui no trabalho crimes que são considerados realmente crimes de cinema, como aquele crime que muito se pareceu com daquela série La Casa de Papel, onde criminosos se disfarçaram de policiais federais para invadir um aeroporto e roubar mais de 100 milhões em joias. Que na verdade, passando no jornal, você sequer consegue acreditar nesse tipo de ilícito. Mas na verdade o teor da legislação penal, infelizmente, para esse tipo de crime, para esse tipo de gênero, não é tão, quem sabe, gravoso quanto poderia ser. Bem, agora falando um pouco sobre a falácia por trás da terminologia do novo cangaço, né, e a sua ligação com o crime organizado, é que nós podemos constatar hoje, com toda certeza, que na verdade não se passa mais que um termo sensacionalista, até porque o novo e o tradicional se divergem amplamente. Na verdade, o que nós temos hoje, como nós concluímos no trabalho, é o uso para que possa se vender essa imagem. Mas, na verdade, enquanto o velho cangaço tinha premissas, como o trabalho da nossa colega bem apresentou, né? Tinha premissas socioculturais. Na verdade, o atual novo cangaço, né? Ele não passa, na verdade, de simplesmente grupos fortemente armados que pretendem levantar, não é? Na verdade, capital para poder financiar o tráfico de drogas. E nada tem-se a ver, não é? Com isso, na verdade, com amarras socioculturais, com dívidas sociais, que foi o que aconteceu no tempo, infelizmente. Enquanto o cangaço tradicional roubavam realmente para muitos para subsistência, para que, como na verdade eles eram um grupo realmente de andarilhos, acabava que eles necessitavam, né, da prática desses ilícitos. E hoje nós temos grupos que contam com equipamentos, com planejamento, com artefatos milionários, praticando ilícitos realmente para levantar dinheiro, para realmente se autofinanciar e investir no tráfico de drogas, que é o carro-chefe hoje do crime organizado dentro do Brasil. Então nada se tem a ver um com o outro. Bem, para fechar o nosso trabalho, para concluir de fato nosso trabalho, a gente ofereceu algumas das problemáticas, não é? E as suas devidas soluções. Infelizmente, hoje no país é muito difícil combater o crime organizado pelos motivos que nós já citamos, como, por exemplo, a comunicação robusta que eles têm hoje dentro dos presídios, golpes, estelionatos são aplicados dentro do presídio, onde os criminosos ligam para pessoas, têm acesso a celular. Esse é o ponto mais importante. O aparelho telefônico garante a comunicação desses presos de dentro das penitenciárias. E só o fato deles possuírem comunicação, eles podem se articular. E sequer precisam de criminosos do alto escalão para se comunicar, porque esse tipo de interesse ele pode ser sim discutido com outro tipo de membro. E contanto que eles consigam se comunicar, se organizar, infelizmente, nós temos a figura da Hidra, que é aquele monstro mitológico, que você cortava uma cabeça, infelizmente, nasciam duas no lugar. Mas o que nós podemos oferecer como principal conclusão aqui, como uma espécie de resolução desse tipo de problema, são realmente políticas públicas por parte do governo federal que consigam cessar, que consigam sanar esse tipo de comunicação.
Infelizmente, com o acesso a esses aparelhos celulares, infelizmente, com o acesso à comunicação dentro das cadeias, nós vamos ficar realmente lutando contra uma coisa imparável, incansável. A comunicação é realmente a palavra-chave desse tipo de articulação e ela precisa realmente ser sanada. Por outro lado, nós temos também alterações na legislação penal que precisam ser feitas, aprimorando o conceito do artigo 288, aprimorando realmente as penas, que o tipo de crime na espécie de dentro do enquadramento da associação criminosa seja um crime mais gravoso, cada vez mais gravoso, e que impeça realmente esse tipo de prática.